Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, trabalhando a unidade 2 do livro de vocês, que vai falar sobre a população brasileira. Unidade 2, tá? Tá escrito aí unidade 3 no slide, me perdoe a falha, é unidade 2. A gente vai estar trabalhando os capítulos 1 e um pedaço do 2 nessa videoaula de hoje, ok? Vamos lá. População brasileira. Antes da gente entender um pouco mais sobre a população brasileira, vamos entender o que significa o conceito de população. Conjunto de pessoas, ou seja, povos, que vivem em um determinado território, ok? Se eu falo da população brasileira, eu estou me referindo aos vários povos que em conjunto formam a nossa população e ocupam um território. Falamos sobre território na matéria passada, o território brasileiro, a área do espaço geográfico onde um povo exerce domínio e soberania. População e povo, tem significados parecidos, mas é sempre importante a gente frisar que a população ela é composta por vários povos. Nós vamos trabalhar a população brasileira e antes de falar da dinâmica dela, dos movimentos, das suas características, a gente vai falar sobre os povos formadores da população brasileira. A população brasileira ela começou a se formar há mais de 5 séculos, quando é que os portugueses chegaram. E quando é que eles chegaram em 1500, no início da colonização, a gente lembra que já existiam povos que habitavam o território brasileiro naquela época, que eram os povos chamados de forma errada de indígenas, né? Vocês se lembram bem que a expressão correta seriam povos nativos. Já na época da colonização portuguesa, o território brasileiro já era ocupado por povos nativos. Eles eram cerca de 3 a 4 milhões de nativos que aqui viviam e eles já habitavam o continente americano, ou seja, o território brasileiro, há cerca de 10 mil anos. Na formação do povo brasileiro entra aí a participação dos povos indígenas ou povos nativos. O Brasil ele é considerado um país multiétnico, principalmente porque a nossa população ela foi constituída a partir da miscigenação de 3 povos principais: os nativos indígenas, os negros trazidos para cá para trabalhar como escravos durante o período colonial e também os brancos de origem europeia. Destaque aí para os portugueses, que foram os nossos colonizadores, mas o Brasil também recebeu europeus de outros países além de Portugal, né? Vieram para cá também italianos, alemães, poloneses, em outros contextos aí da história da formação do Brasil. Pessoal, importante a gente frisar aí em relação aos povos indígenas ou aos povos nativos. No capítulo 1, da unidade 2, o livro de vocês destaca que com a promulgação da Constituição de 88, os povos indígenas ou os povos nativos, eles tiveram o direito de ter a sua terra consolidada. Foram demarcadas terras indígenas, com o objetivo de justamente preservar a cultura e o modo de vida desses povos mais tradicionais. A mesma coisa aconteceu com a população negra. É preciso lembrar, que os negros eles vieram para cá para o Brasil de forma forçada para trabalhar como escravos, inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração, depois nas lavouras de café. E mesmo com o fim da escravidão, a população indígena ela sofre de maneira bastante intensa, as desigualdades de condições socioeconômicas em relação à população branca. É sempre importante a gente frisar que as desigualdades sociais elas estão presentes em toda a sociedade brasileira, mas elas atingem de maneira particular a população negra. E nós temos alguns exemplos, dessa desigualdade social sendo manifestada aí principalmente na população negra. Por exemplo, em 2010, o dado que o livro de vocês traz, 2/3 das pessoas que viviam em extrema pobreza no Brasil correspondiam a negros. A gente tem uma desigualdade em termos salariais, comparando a população negra e a população branca. Geralmente a população branca exerce cargos mais bem remunerados, enquanto a população negra trabalha em
postos de trabalho de menor remuneração. E a mesma situação de desigualdade, né, comparando brancos e negros, acontece em relação ao acesso ao ensino superior. Muitos negros têm maior dificuldade, né, para se manter na escola por ter de trabalhar. E muitas vezes o acesso às faculdades, ao ensino superior, é muito desproporcional se comparado à população branca. E essa desigualdade aí, ela pode ser explicada pelo processo histórico de formação da sociedade brasileira, né? Tanto os negros quanto os indígenas, ao serem escravizados, submetidos à violência pelos colonizadores europeus, eles automaticamente se tornaram cidadãos de segunda classe da sociedade brasileira, né? E essa violência e essa desigualdade, ela continua, né, nos dias de hoje. Ela começou na época do colonialismo, ou seja, ela é um processo histórico, mas ela se perpetua nos dias atuais através das inúmeras desigualdades sociais, manifestações racistas que esses dois povos formadores da população brasileira enfrentam nos dias atuais, certo? Falando um pouquinho agora sobre a dinâmica da população brasileira. A população brasileira, a gente sabe que hoje ela é composta por aproximadamente 210 milhões de pessoas. E nem sempre a gente teve todo esse tamanho de população. Quando a gente fala de população total de um lugar, né, a gente vai começar vendo alguns conceitos de demografia. Demografia é o estudo do povo. A gente vai ver o conceito de população absoluta. População absoluta se refere ao número total de habitantes de um lugar. Se eu falo da população absoluta do Brasil, eu estou me referindo à população total deste país, que hoje é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Nem sempre a gente teve esse tamanho, a gente vai ver nas próximas aulas o crescimento da população brasileira ao longo do tempo. Mas enfim, o primeiro censo demográfico realizado no Brasil, no século XIX, mais precisamente no ano de 1872, ele caracterizava o Brasil com uma população absoluta de 9,9 milhões de pessoas apenas. 9,9 milhões. Reparem bem que aí em pouco mais de um século e meio, 2 séculos, nós chegamos à casa de 210 milhões de habitantes. Essa é a nossa população absoluta. E quando um país ele possui uma grande população comparada a outros países, a gente vai se referir a ele como um país populoso. O Brasil, pela sua numerosa população absoluta, ou seja, pela sua grande população total, ele é considerado um país populoso, ok? Entre os outros países, ele tem a 5ª maior população do mundo. Reparem aí a tabela. A China vem em primeiro lugar como o país mais populoso do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas aproximadamente. Depois vem a Índia com 1 bilhão e 200 milhões, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil. O Brasil tem a 5ª maior população do mundo. Por isso, comparando ele, né, com outros países, nós temos aí uma grande população, portanto, nós somos um país populoso. Todos esses países destacados aí na tabela são exemplos de países populosos, porque eles têm grandes populações totais. Eles são países com grande população absoluta comparado aos outros. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil ele é um país populoso, porque ele tem 210 milhões de pessoas. Comparando com o Canadá, que tem apenas 24 milhões, reparem bem, nós somos um país de população numerosa, por isso a gente é considerado um país populoso, por termos uma população numerosa, comparando-se a outros que não têm uma população tão numerosa. Reparem bem, 24 milhões de pessoas é a população do Canadá, que é praticamente aí a metade do estado de São Paulo. Reparem bem que um estado brasileiro, que é São Paulo, tem mais gente que um país que é o Canadá, né? Então, quando um país ele tem uma população numerosa, comparando a outros países, ele é considerado um país populoso. No nosso caso aí, o Brasil ele é o 5º país mais populoso do mundo, ok? E como que a nossa população se distribui pelo território? Para a gente poder chegar a esse contexto, a gente precisa analisar um outro conceito demográfico, que é o conceito de população relativa, ou densidade demográfica. É diferente de população absoluta. A população relativa, ela está se referindo à distribuição dos habitantes pela área que eles ocupam. Ou seja, você pega o total da população absoluta, olha aí no slide, como que se calcula a densidade demográfica, como que se chega à população relativa de um lugar. Você pega o total da população,
população absoluta, e divide pela área do território. E aí você vai ter o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a população relativa. Esse dado ele serve para a gente para quê? Para analisar a distribuição da população pelo seu território, a maneira como a população ocupa o seu território. Quando um lugar ele tem um número elevado de população relativa, ele é povoado, ok? Povoado é o termo que eu uso para dizer se um local ele apresenta uma elevada população relativa, isto é, um grande número de pessoas por área, no caso, quilômetro quadrado. Fazendo o cálculo da população relativa brasileira, peguei lá 210 milhões de pessoas e dividi pela área do nosso território, que é de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós temos aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. É um dado aritmético? É uma média. Claro que isso aí não corresponde à realidade do país como um todo, mas como você analisa, né, a população total pela área total do país, você tem esse número. Todos os lugares do Brasil só tem apenas 23 habitantes por quilômetro quadrado? Óbvio que não. São Paulo, Rio... Vamos lá, pessoal, continuando. Como eu estava dizendo para vocês, nós temos de população relativa aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. É óbvio que isso aí é um dado aritmético, é uma média. A gente não pode dizer que em todos os lugares do Brasil existam apenas 23 habitantes por quilômetro quadrado. As grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, elas têm muito mais que 23 habitantes por quilômetro quadrado. Mas isso aí é um dado matemático. Você pega a população total e divide pela área, você chega a esse número. Por ter uma população relativa pequena, baixa, são poucos habitantes por quilômetro quadrado, a gente vai se referir ao Brasil como um país pouco povoado. O Brasil, portanto, ele é um país populoso, de grande população absoluta, mas pouco povoado, devido à sua baixa densidade demográfica. Para a gente poder entender e exemplificar para vocês essa baixa densidade demográfica, reparem aí um mapa de densidade demográfica. Esse mapa traz para a gente a maneira como a população brasileira está distribuída pelo território. A partir da análise desse mapa, a gente observa o porquê, né, do Brasil ser um país pouco povoado, devido à sua distribuição irregular de população. Nós somos um país gigantesco, de dimensões continentais, e mesmo a gente tendo uma população, mesmo tendo uma população numerosa, essa população se distribui de maneira irregular pelo território. Reparem aí que existem áreas onde a concentração de pessoas por quilômetro quadrado é maior, que são as áreas com um tom mais escuro no mapa, enquanto existem outras áreas do país onde a densidade demográfica ela vai ser baixa. Viram por que nós temos no Brasil, em média, 23 habitantes por quilômetro quadrado? Se você pegar na média, se você pegar no total, você vai ter, em boa parte do território, um número baixo de habitantes por quilômetro quadrado. E isso caracteriza aí uma distribuição irregular, pouco igual, pouco homogênea de população. E aí, ó, no próximo slide, as maiores densidades demográficas, reparem bem, estão ao longo da faixa leste do país, sobretudo nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Essas três regiões, elas concentram cerca de 85% da população nacional. Reparem bem, e elas representam apenas 36% da área territorial do Brasil. Então olha só como é que é uma distribuição irregular de população. A maior parte da população brasileira está localizada em pouco mais de 1/3 do território. E por que isso acontece? Foram as regiões de ocupação mais antigas, são as regiões de maior desenvolvimento econômico, logo são as regiões de maior povoamento. A faixa oeste do país, sobretudo as regiões norte e centro-oeste, elas são áreas menos densamente povoadas, elas são áreas de menor densidade demográfica, justamente porque são áreas de povoamento recente. Embora elas sejam as maiores regiões, elas abrigam apenas 15% da população brasileira. Por isso que a distribuição da população brasileira ela acontece de forma irregular pelo território. Para a gente finalizar, pessoal, de modo geral, os municípios brasileiros eles apresentam população rural e urbana. População rural, população que vive no campo, população urbana, a que vive na cidade.
É preciso a gente lembrar que grande parte das pessoas que vivem no campo trabalham em atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Já os moradores da cidade trabalham principalmente em atividades relacionadas ao comércio e à prestação de serviços. O que a gente observa no Brasil ao longo da sua história, ao longo do seu processo de formação em relação à população rural e urbana? Desde a nossa industrialização, sobretudo a partir da década de 50 e 60, a maioria da população brasileira que vivia na zona rural migrou para a cidade, processo conhecido como êxodo rural. A industrialização, ela alterou, né, a dinâmica de localização da população brasileira. No passado, a maioria das pessoas moravam no campo. O campo era o local da onde as pessoas trabalhavam, tiravam meios de subsistência, como alimentos, por exemplo. Com a industrialização, né, as cidades passam a ganhar mais importância. As cidades passam a ter mais oferta de emprego. A indústria, ela contribui para o processo de mecanização do campo. Logo, máquinas substituem o trabalho humano, provocam o desemprego no campo e vão estimular o êxodo rural. Então, observem nesse gráfico que a população rural do Brasil diminuiu nos últimos anos, enquanto a população urbana aumentou. Atualmente, só para a gente finalizar, 88% da população brasileira vive em cidades. Portanto, o Brasil ele é considerado um país urbano. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Bons estudos. Leiam o capítulo 1 e 2 da unidade 2 do livro de vocês para se inteirarem mais sobre o assunto. Até mais!